Bom dia, Pai do Senhor. Hoje, 15 de setembro do ano de 2023, metade do mês, gravando para o canal Riveras, dando continuidade ao que falei semana passada. Nessa oportunidade, vamos continuar falando sobre o profeta Ezequiel e tomar por base o tema desta mensagem, que é na contramão do mundo. Vamos ler a segunda carta do apóstolo Pedro, aquele que foi um dos pais da igreja primitiva, capítulo de número 4, segunda Pedro, capítulo de número 3, e o versículo 1 a seguir. O tema é na contramão do mundo, a chamada. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Ambos procuro despertar a vossa mente sincera, com lembranças, para que vos recordeis da palavra dita anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado por meio de vossos apóstolos. Saiba, antes de tudo, que nos últimos dias virão zombadores, com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiu os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio, mas pela mesma palavra os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nele há serão descobertas. De todas estas coisas serão assim destruídas. Que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade? Uma pergunta. Aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa deste dia os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais estas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculado e irrepreensíveis. Considerai como salvação a paciência do nosso Senhor. Considerai como salvação a paciência de nosso Senhor. Assim como o vosso amado irmão Paulo também vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi confiada ou concedida. A exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, para a sua própria destruição, como fazem também
com as próprias ou com as demais escrituras para a sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos, para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, para que não sejam desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza, Antes, cresçai na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória e na eternidade. Amém. Antes, nós que estamos assembleando, crescemos em quê? Na graça. Fomos gerados de quê? Na graça. Graça, poder, virtude do Espírito Santo. E depois, conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Para tomar por base na contramão do mundo, vou voltar 590 e alguns anos, 92 anos atrás da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde o profeta Ezequiel, alguém que era sangue vermelho, sangue de príncipe, sangue de nobre, estava vivendo na contramão do mundo, como Pedro aqui nos alertou, o pai da igreja primitiva nos alertou, o pai da igreja apostólica nos alertou, o pai da igreja catada nos alertou. Bendito seja Deus. Meus queridos e amados irmãos e ouvintes em Cristo Jesus, que a graça do Eterno possa nos cobrir neste momento este de muita alegria em meu coração, mas que a responsabilidade de falar para mais de 400 pessoas de todos os níveis e camadas sociais, inclusive para os desigrejados que no Brasil são a sua maioria, me traz uma responsabilidade muito grande. Por isso, quero voltar na história, 592 anos, onde dizia no grupo de ministros evangélicos, dos evangelhos dos nossos irmãos assembleanos do Cobadesma, do Ciadiceta e da Madureira, que quem vive de passado é crente, todo aquele que crê. O diabo crê, Cristo estremece, mas não obedece. É o maior crente. E como eu sei se o crente é cristão, se é parecido com Cristo? Pé de manga só dá manga, pé de caju só dá caju. A safra do caju está acabando, a manga está chegando. E tem uma coisa, se for manga fiel, só dá manga fiel. Se for manga de cheiro, só dá manga de cheiro. Então eu conheço o pau pelos seus frutos. Dizer que conhece a Bíblia, dizer que é crente, até o cão é. Agora eu quero ver se coloca em prática, se coloca em exercício. Eu quero saber se você é cristão. Porque ser cristão não é ser religioso. Ser cristão é andar em novidade de vida. Bendito seja Deus. Pastor também vive de passado. Assim como eu estou com saudades do tempo que senti a presença de Deus. Ando com saudade do céu. Ando com saudade das convenções. Ando com saudade dos companheiros de vida eterna, a qual Deus me deu desde os meus 6, 7 anos de idade. Já tenho 6 anos, 10% desse tempo, sem revê-lo, sem vê-lo, sem sentir, sem orarmos junto, e ando com saudade do céu. Então, o pastor também vive de história. Museu vive de história. Político vive de história. E a outra pessoa que vive de história é aquele que não quer mexer em marcos antigos. É por
por isso que Moisés, em 3 tempos de Deus na sua vida, tempo esse de 40 anos, ele fez uma oração no Salmo de número 90, dizendo: Senhor, ensina a contar os nossos dias de tal forma que eu alcance um coração sábio. Ele vivia de história porque ele tinha tido uma história real com Deus. O homem mais manso da terra, o pastor que aprendeu a ser pastor no deserto, aos pés de Jetro, seu sogro, aquele que viu a sarça arder, e isso não era novidade no deserto, mas ele viu a sarça não se consumir. Isso era novidade no deserto. O homem espiritual, passe por onde passar, a chama ardente da salvação não sai do coração dele, não sai da mente dele, não sai da alma dele. Bendito seja o nome do Senhor. E pastor, muito menos. Quando o pastor perde a comunhão com Deus, a primeira coisa que ele faz é como Davi. É como Davi, mas nós temos que lembrar que o rei Davi não foi levantado para ser sacerdote. Ele foi levantado por Samuel para ser rei da nação de Israel. E de origem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como disse Lucas, o médico amado. Agora, o pastor, assim como Moisés, tem que olhar no retrovisor, olhar para trás e dizer: Senhor, Tu estavas comigo quando eu estava com Joquebede, minha mãe. Senhor, quando minha mãe me colocou naquele caixão e me jogou sobre as águas, Tu estavas comigo. Bendito seja Deus. O pastor tem que olhar introspectivamente e dizer: Senhor, Tu habita nesse tabernáculo. Senhor, Tu habita nesse santo monte. Senhor, eu estava morrendo, o Senhor, o Deus da provisão, colocou-me no palácio. Bendito seja Deus. Mas eu não me vendi por rei. No dia que precisou eu salvar o irmão meu, eu matei o irmão para que viesse salvar o meu povo. Porque, Senhor, o meu povo é o Teu povo e o meu Deus é o Teu Deus. Bendito seja Deus. E o homem de Deus, o sacerdote de Deus, o ancião de Deus, o padre de Deus, olha também para o futuro. Senhor, ensina a contar os meus dias, de tal modo que eu alcance o coração sábio. Ah, Deus, Tu estava comigo na sarça ardente. Tu mandou eu tirar a sandália dos seus pés, porque o monte estava fumegando. Oh, Deus, a minha chamada é de fogo, porque lá, quando Tu me deu as tábuas da lei, 40 dias e 40 noites, bendito seja Deus, era fogo. No deserto era fogo. O meu coração arde em fogo quando falo da presença de Deus, quando falo de Jesus, quando falo do amigo Espírito Santo. Assim é o verdadeiro homem de Deus. Bendito seja Deus. Senhor, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei andar, eu sou até um pouco tímido. Ah, mas o homem de Deus não faz a obra sozinha. Sempre vai ter o coroinha, sempre vai ter a diaconisa, sempre vai ter os auxiliares, sempre vai ter a catequese. No meu caso vai ter o auxiliar, no meu caso vai ter o diácono, no meu caso vai ter o presbítero, no meu caso vai ter o evangelista, e no meu caso vai ter o pastor. E como se não bastasse, ainda tem um mestre que não sou eu, é meu pastor presidente, um líder de excelência. Então o homem e a mulher de Deus é codependente do parceiro, do companheiro de ministério, e aquele que se levanta contra o companheiro de ministério está se levantando contra o próprio Deus. E ai daquele que se levantar contra o próprio Deus, se levanta para cair, se levanta para morrer. Bendito seja Deus. E aprender a viver na dependência de Deus é como disse meu irmão Paulo, nosso irmão Paulo, o abortivo.
Senhor, eu já estou acostumado a padecer necessidades. Senhor, eu já tive fartura. Senhor, eu fui criado nos pés de Gamaliel. Sou da menor tribo, da tribo de Benjamim, mas sou israelita. Mas tu me converteste ao cristianismo, e aqui estou, Senhor. A igreja não me entende, bendito seja Deus. Meus irmãos judaizantes não me entendem. A cidade de Damasco não me entende. A igreja primitiva não me entende. Mas no deserto da Arábia, tu estás, o homem de Deus, assim como Moisés, pode estar cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro, e pode estar também marchando rumo a Jerusalém celestial, conduzindo o maior rebanho da história, o homem mais manso da história, mas contanto ele não se corrompeu. Ele viu a terra prometida, não colocou o pé nela, mas ele não se corrompeu. Não nos corrompamos, não nos vindamos, não queiramos nada em troca, a não ser a nossa bendita salvação, a não ser o teu céu por herança, a não ser viver na dependência de Deus, por intermédio de Jesus e com auxílio do seu santo e bendito Espírito. Pastor que profetiza, pastor que impetra, ministra na igreja, ele está fadado ao fracasso, porque a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus é bússola para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Bendito seja Deus. Com Ezequiel, 592 anos não foi diferente. Estava falando do Pentateuco, falei do pai da igreja primitiva, agora vou para o meio da história, o exílio babilônio. Com Ezequiel não foi diferente. A única coisa diferente é que com Deus ninguém se brinca. Com Deus ninguém se brinca. Quando a gente prepara o coração, ele dá no rim. Quando a gente prepara o rim, ele dá no coração. Deuteronômio 8, quando Moisés estava revisando as leis e sabia que não poderia entrar na terra prometida, porque tinha batido com forte na rocha. Tem muita gente batendo com muita força na rocha. Cuidado. Você pode perder a sua salvação, homem e mulher de Deus. Moisés não pisou os pés na terra que mana leite e mel, porque ele bateu com força na rocha. E as águas que eram para serem purificadoras, manancial de água viva, se tornaram águas amargas. Tem muitos homens de Deus que vivem essa amargura. Tem muitas mulheres de Deus que vivem este pesar. Mas eu quero vos dizer uma coisa. Não vai com muita sede ao pote. Na obra de Deus, o mais sempre será menos. E o menos sempre será mais. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O mais é menos, mas precisamos ter persistência. Precisamos perseverar. O escritor do Apocalipse diz, revelação, aquele que for fiel até o fim, até o meio, até o passado, até o agora, receberá a coroa. Bendito seja Deus. Perseveremos, obedeçamos a Deus, obedeçamos às instituições, porque ela foi constituída por Deus. Oremos por ela e vamos entender
de acordo com Moisés e Deuteronômio 8. Assim como o pai corrige o filho, é Deus para convosco. Há mais de 7.000 promessas diretas na Bíblia Sagrada para mim e para você. Promessas. E diz por aí que quem tem promessa de Deus não morre. Mentiste. Quem tem promessa de Deus morre sim. Moisés morreu, Abraão morreu, João morreu, Pedro morreu, Paulo morreu, Ezequiel morreu, Isaías morreu. Mas morreram glorificando e exaltando o santo nome de Jesus. Que é muitos. Há muitos cadáveres em nosso meio. Há muitos sepulcros caiados. Vale de ossos secos. Pensa que é, mas não é. Pensa que tem, mas não tem. Pensa que pode, mas não pode. Sepulcro caiado. Vale de ossos secos. E sacerdote não toca em algo imundo. Mas há o Santo Espírito de Deus, que faz criar de ossos artérios, de artérios, carne, de pele em movimento, e de movimento voltar a glorificar e exaltar o santo nome de Jesus. Lembra de onde caíste. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus nos desperta nessa hora. Analise, pois, o homem a si mesmo, e assim como deste pão, e beba deste cálice. Pão, tu sabe o que é pão, irmão? É sofrimento. É por isso que sacerdote não come pão. É por isso que padre não come pão da hóstia para você comer. Porque pão é sofrimento. Ministério é sofrimento. A vida é sofrimento. Aqui a gente chega no mundo chorando. E se não chorar, apanha. Mas o homem e a mulher de Deus, o cristão, morre sorrindo. Como disse o escritor aos Hebreus, por mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Não venhamos iludir com este mundo, porque este mundo jaz no maligno. Ah, mas ele não vem. Vem. Ele vem, eu digo sempre, Maranata, 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 ele vem. Pedro disse, o dia para o Senhor é como 1000 anos. Mas 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. É como um dia. Sabe qual é o grande problema? É porque somos 10 e só 5 está para pagar. Tem lâmpada, tem azeite, tem luz, tem Espírito Santo. 5 tinha reserva, 5 não tinha. Você tem reserva? Você tem azeite? Tem azeite descendo aí da barulha, não tem? Ah, mas eu não sou sacerdote. Você é pastor da tua casa. Você é pastor da tua família. Foi Deus que te constituiu. Tem presença de Deus descendo aí na tua casa. Tem comunhão de Deus. Tem momento de oração. Tem culto doméstico. Tem jejum. Tem despertar de madrugada.
tem azeite. Cuidado para não ficar. Busque o depósito, que os dias são maus. No Brasil, tem a maçonaria entrando na igreja evangélica há uns 5 anos, 6 anos. Na minha, o problema da maçonaria não tem problema nenhum, somos de bem. Homens e mulheres de bem. Sabe qual é o problema? É o ocultismo. O que é feito no escuro se revela nas claras. O problema é que kardecismo não existe. Allan Kardec já morreu. Ah, mas eu sou cristão. Então faça o bem. Faça caridade. Não se venda. Não se corrompa. Buscai a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Ah, não tem religião perfeita. Tem. Meu irmão de Jesus. Tiago 1,27. Saúva, viúva, órfãos, e se manter incontaminado da corrupção do mundo. Essa é a religião perfeita. Você segue ela? Então, parabéns. Que seja uma instituição maçonaria, que seja uma instituição espiritismo, que seja uma instituição católica apostólica romana, que seja uma instituição Assembleia de Deus, quadrangular, universo de calça do reino de Deus, pandango da quadrangular, que seja, mas que apareça Cristo na tua vida, que apareça a caridade na tua vida. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O maior mandamento. É o primeiro. Está acontecendo isso na tua vida? Parabéns, você é extraordinário. Agora tem uma coisa. Não venha se entremeter em negócio alheio. A Bíblia diz assim, com relação aos vagabundos da época de Jesus. Dá a César o que é de César. O que? Entendeu? E dê a Deus o que é de Deus. A minha política é do céu. A do César é lá. A minha política de ministério é para se encontrar com Deus. Ah, teve uma pastora que me perguntou esses dias. Minha mãe no ministério. Rui, tu é do PT? Do peteco? Falei, não, pastor, você precisa estudar a minha igreja, a Assembleia de Deus. Você sabia que na década de 60 a igreja, a Assembleia de Deus, tinha 14% de cristão, em média? E desses cristãos, tudo era militar? Tudo estava com Jango? Tudo estava com a ditadura? Aí você fica dizendo que o Lula é um ditador. Deixa de mentira, gente. O Lula é um socialista e do bom. Sabe qual é o problema do Lula? É porque ele tem 76 anos de idade. E dos 76 anos, 40, 30, ele aprendeu no Bangu, na Rocinha, no presídio de segurança máxima. Só tem uma pessoa mais inteligente do que o Lula, que eu conheço, meu irmão. Ele é extraordinário, extraordinário. E aí o povo fica comprando gato por lebre. O Lula é bom, rapaz. Ah, então tu é da esquerda. Sou da Bíblia. A Bíblia me ensina. Agora você tem mais 7.000 promessas, não estuda nem a tua igreja, não estuda nem a tua instituição, não sabe quem foi o pastor Fico, não sabe quem foi o pastor Alfredo, não sabe quem foi o pastor Pedro Filho, não sabe quem é o pastor Paulo. Vejo muita gente dizer, pastor Paulo, isso era pastor amaldiçoado,
Não trisca no ungido de Deus. Ele não é pastor mesmo, não. Deus levantou uns para mestres. O meu líder não é mestre, meu líder é doutor. Entendeu? 20 anos te abençoando. Tu andava de bicicleta velha e hoje tu anda de carro de última geração. E o coitado com o mesmo carro há 6 anos, igual eu estava, até ontem, com o mesmo carro há 6 anos. Ainda quero prosperar um infame desse. Que Deus possa ter de misericórdia de nossas vidas. E que possamos entender a nossa chamada. Como Ezequiel entendeu e se frustrou. Para falar a verdade para você, eu nunca vi Deus chamar vagabundo. Tem uns profetas aí, né? Que chega na casa dele para comer o frango, para comer o peixe, mas pega uma enxada para capinar. Orar de madrugada, Deus me livre. Agora ficava falando mal de pastor e falando bem das pastoras, são craque, né? Profeta de Araque. Quer ver como eu conheço um profeta mentiroso? Que é só o que tem em sua maioria? Porque o último que eu conheço é João Batista. De acordo com... E quem falou foi quem? E João Batista disse que importa que o verbo cresça. E que eu, ó, diminua. Esses profetas de hoje. Lá no Maré onde eu vi, ressuscitou 20, 30, 40. Aí vai pregar, não sai nada, não conhece nem Bíblia. Aí fica xaleco, leco, 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 xaleco, leco, 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 leco. A língua é tua, infame. Ou é do Espírito Santo? A profecia é tua ou do Espírito Santo? A interpretação é tua ou do Espírito Santo? Eu quero saber se tu compra e paga. Eu quero saber se o seu CPF é limpo. Eu quero saber se o seu pastor te conhece. Eu quero saber se a tua mulher acha que tu é crente ou é vagabundo. Eu quero saber se os teus filhos te reconhecem como pai ou um vagabundo. É isso que eu quero saber. Xelego, lego, não é teu não, rapaz. É por isso que naquele dia vão dizer, Senhor, em teu nome eu profetizei. Senhor, entendeu? Aí vai ser bote atrás de mim. A palavra é dura. É. Mas aqui eu estou sendo evangelista. 3998 de 2014. Lá em Araguatins. Evangelista. Até hoje. Fui chamado ao Santo Ministério com 17 anos de idade. Estou com 43. Lama de giral? Ih! Crueira de farinha lavada? Ih! Você sabe o que é isso? Estava falando com meu amigo Davi esses dias que... Ontem. Que estava com a saudade de uma história que tive com um pastor amigo. Homem bom, pastor Joaquim Alves. Que eu dizia que fui criado pelo meu avô. Estava com saudade da crueira que a minha avó me dava. Você sabe o que é crueira? É bolota do filho pródigo. E o filho pródigo retornou para o pai. É aquilo que ele comia, que davam para os porcos. Aquilo é crueira, é bolota. Está acostumado com isso. Eu faço como Paulo. Aprendi a ter e aprendi a não ter. Tá, que é bom? É bom. Tua esposa linda, 3 filhos lindos. Sou dispenseiro de um ministério lindo. Sou mordomo de um patrimônio hoje, mais ou menos. É bom. Mas eu digo uma coisa para você. Tenho amigos do deputado da posição à oposição. Do futuro prefeito de Araguaína até dos 19 vereadores, 10 deles. Ou mais.
Teu irmão, vereador. Sou acostumado com palácio também. Onde você se sente bem? Onde Deus está. Onde Deus está? Jesus fez uma festa, não fez? Convidou os barrigudos, não convidou? Convidou os barbudos, não convidou? Convidou os conhecedores de Bíblia, não convidou? Eles foram? Estavam tudo comprometidos, né? E aí, veio cego, veio manco, veio aleijado, veio empenado, veio torto. E a festa aconteceu. Você gosta de estar aí. Certo? Ontem eu estive na Secretaria de Saúde falando com eles hoje. E aquele ar-condicionado, aquelas pessoas educadas. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu senti saudade do tempo que eu morava no palácio. Mas isso não me ilude. Eu quero estar aonde Deus estiver. Se Deus me mandar para comer crueira, né, pastor Curerê? Como crueira. Se Deus me mandar para orar 5 da manhã, como o saudoso Pereirinho me botava para orar 5 da manhã para receber talento do Espírito Santo. Né, Miqueias? Se querer voltar no tempo para ouvir o João Santana, nem ler Bíblia, mas cantar o hino da... Em vez de murmurares, canta o hino de louvor a Deus. Quão bondoso amigo é Cristo, no meu barco a remar. Só aquele choro dele já vale a pena. E ele dizer, meu filho, meus filhos, eu nunca vi uma coisa parecer com a verdade igual a mentira. Saudade do pastor Rafael. Quando soltava o playback lá, diminui e aumenta a baixa. Saudade de ver ele na casa dele, com a lupa, lendo a palavra de Deus o dia todo, para ensinar versículo por versículo. Ele ensinou o que é servir para o pastor Boaventura. E como dizia o meu amigo Paulo Roberto, um cristão da congregação cristã no Brasil, que não vive para servir, não serve para viver. Terminar os cultos, íamos beber água e falar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus vai nos levar para o céu. Saudade daquele avivamento do ano de 1996, 97. Pessoas arrebatadas. Deus usando o jumento para falar com o povo. E pastor Rafael na palavra, redarguindo, ensinando, corrigindo. Não entendendo nada porque ele não era selado com o Espírito Santo. Mas a noite da palavra. Aí meu avô olhando para mim e dizendo, meu filho, para que pulo dessa altura? Tá igual um sapinho. Ah, saudade do céu. Tu tem saudade do céu? Homem, mulher de Deus. Lá é o teu lugar. Aqui. Nada me ilude. O que está te iludindo é o dinheiro que tu tem, a moto que tu tem, o carro que tu tem. A mulher que tu tem, os filhos que Deus te deu. Fica tranquilo com relação à mulher. Foi Deus que te deu.
É a tua auxiliadora, a tua adjuntora, não largue nada. Ai, os filhos não aceitam. Fica tranquilo. Lembra de Jó? Amor morreu. Morreu nada. Filho de crente não morre, passa da morte para a vida. Deus é o Deus da restituição. Depois da restituição foi 3 aqui, 3 lá. 6, deu em dobro, tudo. Largue tudo por amor ao Evangelho. Largue tudo, vale a pena. Vale a pena ser crente. Vale a pena ser cristão. Vale. Sim, vale a pena ser crente. Sim, vale a pena ser crente. Embora critiquem e zombem da gente. Sim. Sim, mas vale a pena ser crente. Esse dia eu estava com saudade até do pastor Pedro Lima. Com relação a servir, a serviço. As convenções. No mundo aí, vocês falam que tem que aprender o ABC. As coisas de Deus. Isso é só esterco. Faculdade de esterco, doutorado de esterco, mestrado de esterco. Lá do céu, só vai ser servos e servos do Senhor. Foi o que o escrito do Apocalipse viu. Lá no céu tudo vai cessar. Só não os louvores, Deus habita em meus louvores. E a política de Deus é obedecer. A política do mundo é ABC. É estudar. É bom, é esterco. Mas a política do céu é obedecer, é obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Já dizia. Você quer obedecer? Faça como meu pastor Curerê. Foi empossado sem capacidade nenhuma. Homem de fibra. Homem de Deus. Paga um alto preço até hoje. Mas Deus é com ele. Obedeça. Obedeça a Deus. E a sua palavra. Deus é um Deus de princípios. Imutáveis. Ezequiel 1:15. Eu olhei para os seres viventes e vi uma roda sobre a terra, junto deles uma para cada um dos 4 rostos. A aparência das rodas era de um berilo. Os 4 eram parecidas, sua aparência e sua estrutura encaixavam-se uma nas outras. Elas se moviam em qualquer uma das 4 direções sem se virar. Quando andavam, as rodas eram altas e impressionantes, e as 4 tinham aros cheios de olhos ao redor, e quando os seres viventes andavam, as rodas acompanhavam ao seu lado, e quando os seres viventes subiam da terra, as rodas também subiam. Eles iam para onde o Espírito fosse, pois o Espírito os conduzia, e as rodas subiam ao lado deles, pois o mesmo Espírito estava nelas. Quando os seres viventes andavam, as rodas acompanhavam, e quando paravam, elas também paravam. E quando elas subiam da terra, as rodas também subiam ao lado deles, pois o mesmo Espírito do ser vivente estava nas rodas, acima das cabeças dos seres viventes. Havia uma abóbada com um brilho de cristal refulgente estendido por cima sobre sua cabeça. Debaixo da abóbada estavam asas direitas, uma da direção à outra, que tinha 2 que cobriam o corpo de um lado e 2 que cobriam do outro lado. As 4, e quando elas andavam, eu ouvi o ruído das suas asas como o ruído de muitas águas, com a voz do Onipotente, o ruído de tumulto, como o ruído de um exército. Quando paravam, entre eles abaixavam as asas,
Ouvia-se uma voz por cima da abóbada que estava acima das suas cabeças. Quando paravam, eles abaixavam as asas, e sob a abóbada, acima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, cuja aparência era de safira. Sobre esse trono estava sentado alguém que parecia um homem, e vi que da cintura para cima parecia um metal brilhante, cheio de fogo, e cintura para baixo vi como um fogo que brilhava ao seu redor. O aspecto do brilho ao seu redor era como o aspecto de um arco de nuvens em dias de chuva. Essa era a aparência da glória do Senhor. Quando vi isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz que falava e me disse: filho do homem, fica em pé, porque agora eu vou falar contigo. O que é isso? A avó Antônia, que é a avó da minha esposa, que já descansa no Senhor. Ela diz: meu filho, no final do mundo, a sabedoria popular e a sabedoria dos idosos. A roda grande vai entrar dentro da roda pequena. Meus pais já falavam. Isso aconteceu? Aconteceu. Quando? Quando Jesus veio. 4. Lá no céu existe querubins, serafins, arcanjos e anjos. Na terra, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Deus é um ser organizado. E os 4 ventos? Há 4 ventos. Jó nos falou dele: vento do norte, vento do sul, vento do leste, vento do oeste. Vento sempre é tribulação. Mas quando Deus está no vento, não há alma ou ser vivente do mundo que impeça a bênção de Deus sobre a tua vida. E eu ministro a bênção de Deus sobre a tua vida. Eu ministro a bênção de Deus sobre a tua casa. Eu ministro a bênção de Deus sobre sobre a tua família. Eu não sei que vento é esse, se é do sul, se é do leste, do oeste. Eu só sei que essa bênção serve para a tua vida. E ministro bênção sobre a minha vida também. A bênção que vai abençoar a tua vida é a mesma que vai abençoar a minha. O mesmo vento que acabou com tudo de Jó. O mesmo vento que restituiu tudo em dobro. É a mesma brisa que pegou Elias no Monte de Querite, ou no Ribeiro de Querite. Foi o mesmo vento que o trasladara. Nós não somos daqui, nós somos de lá. Finalizar. Ezequiel 47. Ele estava contrariado, não é verdade? Era príncipe e agora não servia nem para catar merda. Me perdoe a expressão. Que as mãos meladas de sangue para fazer sacrifício se preparou. Estava com 25 anos de idade, mas estava na beira do rio Quilá, junto com os refugiados. Você viu para lá.
Na segunda levada, para quem não presta, mexe com sangue. Sacerdote só chama para mexer com sangue. Nunca vi sacerdote bom. Só serve para agradar a Deus e receber crítica do mundo. Se tá pobre é amaldiçoado. Se tá rico é ladrão. Se é simpático é interesseiro. Se é cara fechada é arrogante. Só serve para Deus. E Deus o constitui atalaia. Ah, isso é bom não. O mundo não presta atalaia. Só para avisar ser porta-voz de Deus e não é bom. Deus não cria filho enjeitado. Conselho de Deus para nós. Ezequiel 47. Com 30 anos, ele perde a mulher, perde tudo. Na beira do rio Quebar. Ele viu o que Jeremias passou. Ele cresceu vendo Jeremias pregar e profetizar. Ele não queria. Mas há um conselho de Deus para você que se diz ter o dom da palavra profecia, da palavra profética. Pega essa visão. Depois disso, ele me levou de volta à entrada do templo e viu água saindo debaixo da solteira do templo em direção ao oriente, pois a frente do templo dava para o oriente e a água descia pelo lado sul do templo ao sul do altar. Então ele me levou para fora pela passagem da porta do norte e me fez dar uma volta pela passagem fora até a porta exterior pela passagem da porta oriental e vi água saindo pelo lado sul. O homem saiu para o oriente, levando na mão a corda de medir, e ele me mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que batiam à altura do meu tornozelo. Tornozelo, dependência. Primeiro passo, viva na dependência de Deus. Segundo passo, mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que batiam na altura dos joelhos. Deus te deu filhos e filhas espirituais. Essa água tem que sair do artérios e bater no joelho. Oração. Ore pelos filhos e filhas espirituais que Deus te deu, profeta, sacerdote, juiz, presidente, prefeito, que seja, pastor do teu lar. Ore. Você tem esse poder de abençoar. Homem salvou mais 1000 côvados para medir e fez passar pelas águas que batiam à altura do tornozelo, e de novo mediu mais 1000 côvados, uma vez passar pelas águas que batiam na altura dos joelhos, outra vez mais 1000 côvados, me fez passar pelas águas que batiam na altura da cintura. Sendo dado pelo Espírito Santo de Deus, a ponto de estar consagrado daqui para baixo, porque a perdição do homem é a e vice-versa. Não se contamine. Não se contamine. Não vale a pena. Ainda mediu mais 1000 côvados e era o rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham subido, tornando-se o rio que não se podia atravessar, a não ser a nado. Que nademos na contramão do mundo, na direção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por mais um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Aí você vai me dizer, eu não sei que tipo de vento eu estou enfrentando. E eu vou te dizer, nesta manhã, 7 horas, tem que levar a mulher para o serviço, já está atrasado, na sexta-feira, que tanto o vento perturbador, como o vento calmo, Deus estando, amém? Viva na dependência de Deus. Ele é fiel para cumprir todos os desígnios e promessas que Ele fez. E só você e Deus sabe quais são essas promessas. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e que esta palavra possa falar mais forte ao meu e teu coração. Bendito Deus soberano e eterno Pai, te dou graças, Senhor, por esta palavra.
que a mesma possa alcançar o mais profundo da nossa alma, do nosso ser, e que em tudo o teu nome possa continuar sendo glorificado. Tu sabes que não era essa a palavra, Senhor, que eu queria falar, mas é essa palavra que o Senhor preparou para os teus filhos na manhã deste dia, que ela possa alcançar o mais íntimo do seu ser. Em o nome de Jesus te peço, em o nome de Jesus por fé, desde já te agradeço. Amém.